Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a minha leitura conjunta do mês de julho com o Frank do Universo Particular e com o Carlos do Livros e E-Book, que foi o livro Esfinge, do Robin Cook. Esse exemplar aqui foi uma gentileza do Carlos, então, que acabou presenteando a mim e ao Frank com esse livro para a gente poder ler em conjunto, né? Eu fiquei bem feliz porque era um título que estava na minha lista de desejos de livros para ler, porque ele faz menção então ao tema Egito, né? E eu tinha colocado ele aí na minha lista para o projeto Egito. Sobre o autor, na verdade, ele é mundialmente conhecido como um autor de best-sellers. O Robin Cook, ele é médico, então a maioria, a temática de escrita dele tem a ver com suspenses médicos, thrillers que se dão em hospitais e que tem a ver aí com a medicina. O que não é o caso desse aqui, que acabou fugindo um pouquinho. A única menção à medicina que a gente tem aqui é o noivo da protagonista, que é médico, mas é só isso, fica por aí. Claro que, né, para quem me conhece sabe que só o tema Egito aqui já seria, né, de interesse para minha leitura. Porém, gente, esse livro ele tem uma particularidade que para quem gosta do Egito é sensacional, que antes dele começar efetivamente a história do livro, que se passa na época contemporânea, no Cairo, ele vai ter ali um começo se passando no Egito Antigo. Então a gente vai ter um prólogo que vai se passar, é um capítulo ali que vai se passar no reinado de Sete I. Sete I, ou Sete I, foi o segundo faraó da 19ª dinastia. Ele governou o Egito Antigo entre 1314 e 1304 a.C. E ele era filho do faraó Ramsés I e pai do Ramsés II, que na verdade são mais conhecidos. O Ramsés II foi considerado por muitos historiadores o maior faraó da história do Antigo Egito. Então, esse prólogo aqui, ele vai se passar exatamente em 1301 a.C., no reinado do Sete I. E vai contar sobre alguns contrabandistas que naquela época, os famosos ladrões de túmulos, né? Na verdade, ele vai contar sobre um roubo que aconteceu no túmulo de Tutancâmon, né? Que foi também um faraó muito famoso que reinou antes desse período do Sete I. Uma coisa bem legal de se falar do reinado de Sete I, né? Acho que fica melhor que falar Sete I, foi que ele teve um reinado muito marcado por obras suntuosas. Esse período é conhecido pelos historiadores aí como um período de muita produção artística, né? E realmente de obras assim arrojadas. Tanto que o marco do seu reinado é a construção do seu próprio túmulo, no Vale dos Reis, também aonde existe o túmulo do Tutancâmon. Esse túmulo do Sete I foi considerado até agora como o maior e mais decorado túmulo de todo o Vale dos Reis. Aí a gente vai ter um primeiro capítulo, então, que vai se dar justamente no dia da descoberta do túmulo de Tutancâmon, que foi em 26 de novembro de 1922. Então a gente vai ter esse capítulo narrando um pouco de como que foi a abertura do túmulo de Tutancâmon, toda aquela descoberta, né, que foi noticiada mundialmente. E também ele vai deixar um pouquinho aqui nesse capítulo pra gente aquela lenda, né, tão famosa da maldição do faraó, porque depois da abertura do túmulo de Tutancâmon, isso é real, para quem não sabe, aconteceram várias coisas estranhas, né? Muitas pessoas daquela equipe da exploração, elas acabaram morrendo ali logo depois dessa abertura do túmulo. Teve um cara bem importante, que agora não lembro o nome, que era importante na equipe. Ele foi o primeiro que morreu e dizem que, gente, isso não sei se é lenda ou o que, existem notícias sobre isso, né? Dizem que no dia que ele morreu houve uma pane elétrica ali pela região do Cairo inteira. E aí, gente, eu quis contar desse comecinho porque, assim,
além do leitor que gosta do tema Egito Antigo, né, já ficar preso ali, toda essa atmosfera de maldição, de suspense, ela já vai te dar aquele impulso para entrar no livro assim, querendo saber o que vai acontecer. E aí que a gente começa então com a história mesmo, que vai se passar no Cairo contemporâneo. E a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Érica. Ela é uma moça e ela então vai até o Egito, deixa seu noivo, sua mãe nos Estados Unidos, né, um pouco contrariados com essa excentricidade da escolha profissional dela, e ela se vê então ali no Cairo, querendo, como uma turista, né, querendo desbravar, procurar artefatos. Bom, o que acontece é que no primeiro dia de passeio da Érica no Cairo, ela vai até uma loja de antiguidades e ali, entreolhando artefatos e tentando desvendar se são verdadeiros ou não, ela sabia ler hieróglifos, ela tinha estudado para isso, então ela começou a conversar com esse dono da loja, que era um senhor assim também um pouco estranho, e ele se oferece para mostrar para ela um artefato muito importante que coincidentemente naquele dia estava passando pela sua loja. E ela então viu uma estátua de Sete I, em tamanho natural, que ela nunca imaginava que teria oportunidade de ver. Ela tá ali meio atordoada com essa descoberta, porque afinal de contas, né, um artefato desse nem deveria estar ali, deveria estar no museu. E aí, como ela está nos fundos da loja, ela acaba ouvindo barulhos e espiando na cortina, né, e vê que ladrões entraram na loja e ela presencia então o assassinato desse dono da loja. Ela se mantém escondida e logo aparece então, depois que os ladrões fogem, aparecem na loja dois franceses e ela acaba conhecendo então o Ivan, eu acho que é assim que se pronuncia, que se apresenta como uma pessoa que também faz compras de artefatos antigos, e fala para ela então que ela não deve procurar a polícia porque existe uma máfia, ela vai estar correndo risco e que eles têm que tentar descobrir aquilo assim por debaixo dos panos. E nessa rotina da viagem aí, logo no dia seguinte, a Érica acaba encontrando um outro personagem que é o diretor-geral da seção de antiguidades assim do Egito, né? Digamos, um funcionário público que cuida daquela área de antiguidades. O nome dele é Hamed e ele começa a fazer perguntas, questionar ela de quem era aquela pessoa que, na verdade, era o Ivan, né, que estava com ela. Ele diz para ela que também está investigando e, no final das contas, ela acaba presenciando mais um assassinato e fica toda enrolada nesse mistério. Aí a gente tem, então, uma parte bem investigativa, né? E como a Érica acaba se envolvendo então com esses dois homens, ela não sabe em quem confiar de verdade. E a gente fica como leitor durante todo o livro sem saber realmente em qual lado confiar. Isso é uma coisa que prende bastante a gente, né? Por outro lado, tem o noivo dela, que é o tal médico que ficou nos Estados Unidos. E aí, por um pequeno espaço de tempo, ele também vem para o Egito, e essa é uma parte que eu achei assim nada a ver, né? Porque foi o que me representou mesmo assim, bem best-seller daqueles que eu lia quando eu era adolescente, né? Ela acaba ficando ali com três homens bonitos e fica na dúvida, sente atração por um, mas é noiva do outro, e essa parte aí vou falar para vocês que foi desnecessária para mim, mas eu entendo que best-seller tem que ter, né, um romance, um envolvimento amoroso, então vá lá, passou. Por isso que eu não ando gravando muito vídeo, gente. No final das contas, gente, embora essa vibe de best-seller, eu gostei da história, gostei da narrativa do autor, né? Não morri de amores. Eu acho que se não tivesse tema Egito aqui, eu não ia gostar desse livro, mas o fato dele conter muito suspense e também apresentar aí uma mescla entre o Egito antigo e o Egito moderno. Isso foi uma coisa que eu achei legal, porque ele vai abordar, e isso foi uma das coisas mais interessantes que eu achei no livro, ele vai abordar muito sobre o mercado negro de antiguidades.
Por outro lado, a história, apesar do suspense, foi meio morna para mim. Então assim, não quero desanimar ninguém. Esse autor, ele é um bom autor, mas é best-seller, gente. E eu acho que para quem não curte, né, tanto quanto eu, assim, essa temática de Egito, talvez valha a pena ler outros livros dele que vão mais para esse suspense médico, que eu acho que talvez ele desenvolva melhor. Gostei da leitura, Carlos, obrigada pelo livro. Claro que esse livro vai para minha coleção Egito, né? Lembrando então, gente, que as leituras conjuntas a gente publica os vídeos então no mesmo dia. Então já estão disponíveis nos canais do Carlos e do Frank o vídeo com as impressões deles. De repente, para quem quiser, né, se interessou e quer ter certeza se é bom ou não, dá uma passadinha lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!